Bom, o vídeo está habilitado, meu cabelo está um pouquinho bagunçado, mas está tudo bem, vai dar tudo certo. A gente está com uma particularidade hoje nessa aula virtual, porque as 3 pessoas que estão online aqui, elas estão sem áudio. Quer dizer, elas me escutam, mas elas não conseguem falar. Então, toda a nossa interação nessa aula vai ser via mensagem, no bate-papo. Quando vocês mandam uma mensagem no bate-papo, eu recebo uma mensagem, e aí eu vou parar em um momento para poder ler as mensagens de vocês e a gente conseguir fazer a aula da forma mais interativa possível. Qualquer dúvida que vocês tenham ao longo da minha fala nessa aula, vocês, por favor, mandem a mensagem de vocês no bate-papo. Pode ser dúvida, reflexão, o que vocês queiram compartilhar. Em alguns momentos eu vou solicitar a participação de vocês. Em geral, quando a gente participa de uma aula à distância, como a gente está fazendo agora, a gente entra na sala de aula, vai testar o nosso áudio e, estando tudo ok, a gente entra na sala com o áudio. Uma etiqueta comum de uma sala de aula virtual é você entrar na sala de bate-papo com o seu áudio funcionando, mas você colocar ele no mudo. Por quê? Porque se fica todo mundo com o microfone aberto ao mesmo tempo, cria-se ruídos, a gente começa a escutar os barulhos externos de onde as pessoas estão. Então, na parte inferior da tela de vocês, tem um ícone do microfone, que conforme vocês falam, ele fica piscando, e eu vou fazer um teste aqui para vocês verem como é que é colocar no mudo. Basta clicar nesse botão do microfone. Se vocês perceberam, eu fiquei muda rapidamente, eu cliquei no ícone do microfone, do lado do meu nome, do meu ícone, o meu microfone, eu vou fazer de novo, ele aparece vermelho, porque ele está desativado no momento. Quando eu clico novamente, ele ativa o áudio, e aí sim eu posso falar. Então, conforme a gente for fazendo as nossas aulas virtuais, vocês entrem na sala, se possível, com um áudio bacana, para que a gente possa conversar durante a aula, mas vocês, logo que entrarem, vocês botam o áudio no mudo. Assim a gente evita ruído na comunicação. Toda vez que vocês quiserem falar alguma coisa, vocês habilitam o áudio e falam. Não tem problema nenhum me interromper para expor uma dúvida, para pedir uma explicação, para colocar uma reflexão. Como hoje as pessoas que estão assistindo estão sem áudio, agora o Tássio entrou. Não sei se o Tássio está com áudio. Eu vou iniciar a aula e vocês vão me mandando as suas perguntas e reflexões, dúvidas e inquietações por mensagem, conforme eu for falando. E em determinados momentos eu vou parar para ler, para a gente conversar sobre as questões de vocês. A ideia de hoje é fazer uma aula introdutória sobre filosofia. E principalmente sobre por que a gente estuda filosofia. Eu gosto muito dessa aula porque ela mostra para a gente que a filosofia é muito mais do que decorar o conhecimento trazido pelos filósofos ao longo da história da humanidade. É muito importante, muito bacana conhecer a história da filosofia, a história das ideias, a história do pensamento, conhecer todas as teorias e pensamentos que embasam, o pensamento ocidental trazido pelos filósofos desde a Grécia Antiga até hoje. Mas, para além de tudo isso, o que me dá mais prazer com a filosofia é entender a filosofia como uma ferramenta que nos auxilia a pensar. E, ao usar a filosofia como uma ferramenta de pensamento, a gente é capaz de ampliar não só as nossas visões de mundo, como a gente é capaz de desenvolver melhor os argumentos que embasam os nossos pensamentos. Então, eu vou começar. A ideia é que a gente fique aqui até no máximo 7 horas da noite.
Então, como eu falei, essa é uma aula de introdução à filosofia. Eu sou a professora de vocês nessa disciplina, tenho o meu perfil na plataforma. Eu sou doutoranda em administração de empresas, estudando filosofia não, estudando liderança, mas eu fiz parte por 4 anos de um grupo multidisciplinar na PUC-Rio, reunindo os departamentos de filosofia, administração e direito para discussão sobre ética no mundo contemporâneo, obviamente baseada em todo o conhecimento científico e filosófico que a gente tem até hoje. Esse tema da ética é um tema que é muito caro para mim, do qual eu sou bastante apaixonada, e eu trago esses ensinamentos da filosofia e da ética para minha atuação profissional atual no campo da administração de empresas. Além disso, eu sou uma amante de filosofia desde a minha adolescência. Então, desde a adolescência que eu faço cursos, cursos livres, cursos de extensão, e leio muito filosofia. Então, eu não fiz uma graduação de filosofia, mas eu tenho toda uma formação em filosofia que me gabarita estar aqui passando esse conhecimento para vocês. Então, bem-vindos, Matheus, Tássio, Thaisa, Terezinha, que estão aqui hoje comigo. E eu convido a todos os alunos que não puderam estar presentes hoje que vejam essa gravação. Primeira pergunta, né? Eu já dei algumas pistas no que eu falei. Para que filosofia? Por que a gente estuda filosofia? Por que é importante conhecer filosofia? Por que é importante saber que a filosofia existe, ter uma noção dos pensamentos que embasam toda a nossa cultura ocidental que vem da filosofia? Alguém poderia aí colocar no chat ou abrir o áudio e me responder essa pergunta? Para que vocês acham que serve a filosofia? Eu vou abrir aqui o chat. Só um minutinho. Bem, o Tássio respondeu que a filosofia é para dar uma razão à vida. Interessante. Primeiro a gente tem que entender o que é razão, né? Para poder se aprofundar se a filosofia ela serve para dar uma razão à vida. Na aula que vem a gente vai discutir um pouco, a gente vai começar a falar um pouco sobre razão hoje, e na aula que vem a gente vai se aprofundar quando a gente for falar dos conceitos fundamentais que são importantes a gente saber, né, quando estuda filosofia. Alguém tem uma outra pista sobre para que serve a filosofia ou para que a gente estuda filosofia? Enquanto eu vou passar adiante, mas sim, eu vou continuando aqui na resposta do Tássio. A filosofia pode nos ajudar a encontrar uma razão à vida, mas ela não é a única, né? Existem outros campos de conhecimento, por exemplo, os campos espirituais e religiosos que também dão uma razão para a vida. Existem outros campos que podem dar razão à vida, mas a filosofia nos ajuda nesse caminho de entender com mais profundidade a vida. Então, sim, ela pode servir também para a gente encontrar uma razão para a vida. Mas essa é uma maneira ainda bastante estreita de enxergar a filosofia. Eu gosto de pensar que a filosofia ela serve para a gente desenvolver o nosso pensamento de uma maneira bastante profunda e assertiva. Então, estudar a filosofia nos ajuda a ampliar a nossa visão de mundo e a depois estreitar no nosso foco para dar melhores respostas à vida a partir de uma reflexão profunda do que as coisas que a gente está vivendo significam, de forma que eu possa fazer melhores julgamentos, construir melhores argumentos e aí sim construir um pensamento que seja um pensamento capaz de ser sustentado. Então, a filosofia serve muito para isso também,
além de outras coisas que a gente vai descobrindo ao longo do curso. Bom, hoje a ideia é fazer uma introdução para a gente perceber o quanto que a filosofia, na verdade, está no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Existem milhões de perguntas, de crenças, de julgamentos que a gente faz no nosso cotidiano, muitas vezes bobos, simples, que por trás dele existem uma profundidade de conhecimento, muitas vezes inconsciente, algumas vezes consciente, que a gente responde sem perceber o quão profundo podem ser essas respostas. Vamos a algumas delas para a gente perceber isso. Por exemplo, quando a gente pergunta para alguém que horas são, que dia é hoje, né? Rapidamente eu vou responder, são 6h15 da tarde, hoje é terça-feira, dia 19, de uma maneira bem objetiva, não tem problema nenhum, eu estou trabalhando com o tempo cronológico da vida. Entretanto, se a gente parar para pensar sobre essas perguntas, por trás delas há uma pergunta filosófica fundamental. Afinal, o que é o tempo? Não é verdade? Alguém sabe me responder o que é o tempo? Eu já dei uma dica, mas existem 2 tipos de tempo, né? Assim, do ponto de vista filosófico, existe o tempo cronológico, né? E o tempo, que é esse tempo, né, dos dias da semana, que vem, na verdade, da mitologia grega, de um deus que chamava Deus Cronos. Só um minuto aqui que eu estou tendo um probleminha técnico, eu já vou voltar. Isso, pronto. Então, como eu estava dizendo... deixa eu voltar aqui, cadê vocês? Eu estava fora. Como eu estava dizendo, deixa eu abrir logo o chat aqui, que tem 2 perguntas. Mateus, o tempo são os momentos da vida, a história de vida. É por onde a vida passa. Muito interessante a maneira de você ver o tempo. Que é, de alguma maneira, esse tempo cronológico, né? De ver como é que a vida passa em anos, a vida passa em décadas, né? Esse é o tempo cronológico, que vem lá dos pensamentos, né, da mitologia grega, que vem do deus Cronos, e por isso a gente chama cronologia. Quem tiver interesse pode depois dar uma pesquisada na internet sobre a história, né, os arquétipos dos deuses gregos, que é bem interessante. Existe um outro tempo para os filósofos também, que nasce da mitologia do deus Kairos, que é um tempo que não pode ser controlado. É um tempo que não é esse tempo que a gente conhece, divididos em dias, em anos. Ele é um tempo mais... É um tempo, é difícil explicar, né? Assim, é um tempo que a gente não mede. A gente pode falar do nosso tempo interno, por exemplo, né? Então, a gente consegue perceber pela história da filosofia, pela mitologia grega, o desenvolvimento desse pensamento do que é o tempo a partir dessas 2 mitologias, Cronos e Kairos. Então, quem tiver interesse, depois vocês podem procurar mais. O interessante que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que como é que simples perguntas como essa contém dentro delas, né, de forma silenciosa, várias crenças que não são questionadas por nós. A gente aprendeu que o tempo é dividido em anos, os anos são divididos em meses, os meses são divididos em dias, e os dias são divididos em horas. A gente não questiona isso normalmente. Não tem problema, não precisa questionar isso particularmente, mas é interessante perceber a profundidade de pensamento que tem por trás disso. O Tássio disse assim: uma sequência sucessiva de eventos que ocorrem independente de qualquer fator.
Muito interessante, podemos ver o tempo dessa forma também. Mas vamos avançar um pouquinho para a gente conseguir dar conta de falar tudo que a gente tem que falar hoje. Uma outra pergunta bastante... Essa não é uma pergunta, na verdade, é uma afirmação, né? Às vezes a gente fala para um amigo nosso que está contando um plano para a gente. Você está sonhando. Quando a gente fala para alguém que ela está sonhando, a gente está marcando uma diferença entre um estado de sonho e um estado de realidade. Logo, filosoficamente, por trás dessa afirmação, existe um pensamento a partir dessa pergunta. Afinal, o que é a realidade? Quem já viu aquele filme Matrix, não sei se vocês já viram, é um filme antigo, mas bastante interessante para a gente pensar essa questão do que é a realidade. Então, se eu julgo que sonhar é diferente do que estar acordado, e que a realidade existe fora de mim, e eu posso perceber, e eu posso conhecer ela tal como é, eu creio que eu sei diferenciar o que é realidade e o que é ilusão. Vamos ver aqui mais uma pergunta no chat. Sim, tá. O Tasso só fez um comentário aqui sobre o que eu tinha falado em cima do que ele falou. Então, essa é uma pergunta boa para a gente fazer, né? Afinal, o que é a realidade? A realidade é o que eu vejo fora de mim, a realidade é o que eu vivo dentro de mim, a realidade é um conjunto entre o que eu vejo, ou melhor, a realidade é um conjunto entre o que acontece dentro de mim e o que eu vejo fora de mim. Ou a realidade é algo diferente de tudo isso e a gente, na verdade, pode estar vivendo numa Matrix, numa Matrix, e há outras realidades paralelas acontecendo ao mesmo tempo? Essa é uma grande pergunta filosófica. E como vocês vão ver, a filosofia ela é perfeita para nos ajudar a fazer boas perguntas. Não necessariamente teremos as melhores respostas, mas o primeiro passo para a gente encontrar as melhores respostas é saber fazer as boas perguntas. Então, agora, essa aula, eu não vou buscar responder essas perguntas para vocês. A minha ideia é fazer uma provocação e colocar essas perguntas, essas grandes perguntas filosóficas na cabeça de vocês, para vocês começarem a refletir sobre o que vocês pensam a respeito delas. E aí, ao longo, né, conforme vocês forem vendo os vídeos, vocês podem ir juntando esses seus pensamentos a respeito dessas perguntas lá no fórum e a gente começa uma conversa, uma discussão sobre essas questões. Uma outra pergunta bem típica que tem a ver, né, com o que o Tássio colocou sobre para que serve a filosofia, né, dar uma razão à vida. Mas para isso a gente precisa entender o que é razão. E essa é uma grande pergunta filosófica também. Então é muito comum, de brincadeira ou não, muitas vezes a gente falar para alguém ou falar de alguém que tem um comportamento que a gente acha meio estranho, ou um comportamento que a gente identifica como inadequado, ou realmente a gente percebe uma patologia, a gente falar, e essa pessoa ficou maluca, e essa pessoa tá doida, e essa pessoa não bate bem. Por trás dessa frase muito comum e até muitas vezes boba, ou muitas vezes até perversa, dependendo do contexto, a gente está marcando uma diferença. A gente está marcando que a gente crê que a gente sabe diferenciar o que é razão e o que é loucura. Quando a gente fala essa frase, a gente julga que maluca é a pessoa que inventa uma realidade existente só para ela. Aqui estou falando de maneira geral, tá? Óbvio que há particularidades de pessoa a pessoa na forma de pensar. Então, quando eu falo uma frase como ela ficou maluca. Eu acredito que a razão se refere a uma realidade que é mesma para todas,
né? Então, eu me refiro ao fato de que todos nós aqui estamos vivendo essa realidade dessa aula virtual, e isso traz uma razão, né? Traz um estado de adequação a essa realidade, que a gente está chamando aqui de razão, e que ela é mesma para todos nós, ainda que a gente não goste das mesmas coisas. Entretanto, se entra uma pessoa nessa aula virtual e começa a abrir o microfone e cantar uma música que não tem nada a ver, a gente vai falar, aí essa pessoa está maluca, porque a gente está julgando que ela está fora da razão, ou seja, ela está fora do comportamento esperado como adequado a esta realidade que nós estamos vivendo. Eu vou entrar aqui no chat novamente, que tem mais um comentário. O Matheus está falando, talvez seja até clichê dizer sobre a realidade, mas a realidade é nua e crua, um verdadeiro choque. Interessante. Por que é interessante essa fala do Matheus? Porque aqui fica muito claro que, ao falar isso, ele está colocando todas as crenças dele a respeito do que é realidade. Então, me parece que o Matheus, ele crê que existe uma realidade objetiva que a gente consegue perceber, e por isso ela é nua e crua, o que às vezes é um verdadeiro choque. Sim, muitas vezes a gente cria uma imagem do que é a realidade quando a gente se depara no mundo externo com uma realidade que é diferente, pode ser um choque. Tá ótimo, é uma maneira de ver o que é a realidade. E aí o Tássio está me dizendo, professora, sinto que talvez minha definição de razão para a primeira pergunta teria um sentido mais de porquê ou de motivo, o que difere um pouco do segundo sentido da palavra razão, que a senhora apresentou. Sim, há diferentes formas de ver esses conceitos. Não tem problema. Nesse momento, a gente não precisa fechar uma definição. A minha ideia é provocar mesmo vocês a pensarem o que é para vocês essas palavras, né? Como é que vocês definem nos diferentes contextos da vida o que significa essas palavras, esses questionamentos, essas perguntas filosóficas. Na aula que vem eu vou me aprofundar nos conceitos, em como a filosofia trata esses conceitos, tá? Então não vamos nos antecipar, não tem problema. Sim, Tássio, você pode pensar das duas maneiras, não tem problema. Vamos avançar mais um pouquinho. Muito comum essas frases também que a gente chama... Como é que a gente chama? Essas frases prontas, né, que são meio clichê, que são muito comuns a gente escutar das nossas mães, das nossas avós, né? Não sai da chuva para não se resfriar. E onde tem fumaça, há fogo. Quando eu estou expressando pela linguagem essas afirmações, essas frases, está implícito que eu considero e julgo o que é causa e o que é consequência. Então, eu preciso pensar o que é causa, né, daquilo, o que pode causar aquilo e o que pode ser uma consequência. Se a gente não tem pensamentos profundos sobre essas questões, às vezes a gente embaralha. A gente chama de causa o que, na verdade, é uma consequência. Quando eu falo onde há fumaça, há fogo, eu estou julgando que se tem fumaça, que é uma consequência, é muito provável que haja uma causa, que é o fogo para fazer essa fumaça. Então, é comum, assim, a gente foi criado para compreender a vida dessa maneira, né? Então, eu acredito, eu tenho essa crença de que existem relações de causa e efeito entre as coisas, entre as pessoas, entre os comportamentos, né? Eu acredito que a realidade ela é feita de causalidades, né? E de situações que se encadeiam em relações causais que a gente pode conhecer e, eventualmente, controlar
para o melhor uso, o melhor encaminhamento da nossa vida. Aqui, a gente não precisa se aprofundar muito nisso agora, mas é importante, né, mais uma vez, como eu falei, a ideia dessa provocação. Às vezes a gente fala uma coisa boba e por trás dessa coisa boba, se a gente faz uma reflexão mais profunda, existem questionamentos filosóficos profundos. Vamos adiante. Quando a gente julga, né, que a casa de alguém é mais bonita que a casa de fulano, ou que a Maria ela tá mais jovem que a Glorinha, né? A gente está aqui fazendo julgamentos implícitos a respeito do que é belo. Mas o que é belo de fato? O que é a beleza? É uma questão profunda filosófica. A gente também vai falar na próxima aula sobre os ramos da filosofia. Essa é uma questão tão profunda que há um ramo próprio na filosofia apenas para refletir e ganhar compreensão a respeito do que é belo. Esse ramo se chama estética. A gente tem um ramo que é a ética, né, que a gente vai falar, e tem um ramo que é estética. O ramo da filosofia que estuda o que é o belo é a estética. Então, quando a gente vê as coisas, as pessoas, as situações, os fatos, a gente, em geral, percebe ou acredita ou julga que eles podem ser comparados, avaliados, julgados pela sua qualidade ou pela sua quantidade. A gente julga que a gente pode conhecer e usar essas pessoas, essas situações, esses fatos na nossa vida a partir do nosso julgamento sobre eles. Então, por exemplo, se eu vou comprar uma roupa, que é uma coisa, eu vou julgar se ela é bonita ou feia. No momento que eu julgo que uma roupa é bonita, eu posso, então, comprar essa roupa e usá-la na minha vida. Se eu julgo que ela é feia, bem, eu também posso comprar e usá-la na minha vida. Mas se a gente tem um raciocínio, né, mais assertivo, a gente não vai comprar uma coisa que a gente acha feia. A gente vai decidir, então, não usar essa coisa na nossa vida. Mais uma vez, o que é belo é uma grande pergunta filosófica. Então, quando a gente for julgar o amiguinho sobre ele ser bonito ou não, sobre a casa da amiguinha for bonita ou não, se ela é mais gorda ou menos gorda, é importante a gente dar uma paradinha para refletir de onde está vindo o nosso julgamento sobre o que é belo. O que baliza, o que fundamenta a minha percepção do que é belo? E ter a consciência de que esses fundamentos e essa percepção, ela é minha, ela não necessariamente é universal. E é isso que a filosofia nos ajuda a fazer. Tudo beleza? Qualquer dúvida, coloquem aí seus comentários no chat. Uma outra pergunta enorme filosófica. O que é a verdade? Desde os gregos antigos conversamos sobre isso na sociedade ocidental. É muito comum também a gente julgar alguém que a gente acredita não estar falando a verdade como mentiroso. Então a gente vê, por exemplo, a gente está numa prova, a gente percebe o amigo colando, a professora também fala, a professora fala para ele, você está colando, e o aluno fala, não, não estou. E aí o colega fala para ele, mentiroso, eu estou aqui na sala de aula, eu vi que você estava colando. Então, quando a gente atribui esse julgamento, né, de mentiroso para alguém, a gente explicita uma crença de que há uma diferença entre o que é verdade e o que é mentira. A gente distingue não só o que é a mentira, o que é a verdade nesse contexto, como mais ainda, a gente julga o que são mentiras inaceitáveis e mentiras aceitáveis a partir do contexto dos nossos referenciais, não apenas nos referindo ao conhecimento ou desconhecimento da realidade, mas também ao caráter daquela pessoa, ou seja, a sua moral. Então, em geral, a gente julga se uma pessoa está mentindo, se uma pessoa é mentirosa ou não, né? E aí vocês podem ou não concordar comigo nesse momento, mas em geral,
nós julgamos se uma pessoa é mentirosa ou não, não só pelos fatos que a gente observa na realidade, né, pelo nosso conhecimento da realidade dos fatos, mas também, muitas vezes, pelo nosso julgamento a respeito do caráter moral daquela pessoa. A gente vai falar um pouquinho mais, vai se aprofundar mais sobre essas questões de caráter e moralidade quando a gente for falar de ética, tá bom? Vamos ver aqui que tem mais um comentário no chat. O Tássio, a verdade então seria somente um conceito subjetivo? Excelente pergunta, Tássio. O que você acha? Você acha que a verdade é um conceito subjetivo? Você acha que a verdade é um conceito objetivo? Você acha que a verdade é uma interação subjetiva e objetiva? E mais ainda, você acha que a verdade existe uma única verdade absoluta ou existe a possibilidade de haver múltiplas verdades? E mais ainda, as verdades dependem do contexto e do ambiente no qual elas estão sendo vivenciadas, analisadas e julgadas? Você pode responder ou não a esses questionamentos agora. Se você responder, eu vou articular em cima disso. Esses questionamentos que eu faço a respeito da verdade servem para todos vocês refletirem e na próxima aula a gente vai se aprofundar sobre esse conceito de verdade. Bem, ele está dizendo aqui, o Tássio ainda, né? Creio que a verdade absoluta é um conceito objetivo. Então, ele está compartilhando com a gente que ele crê que existe uma verdade absoluta, objetiva, pelo menos em alguns aspectos da vida. Mas ela também é subjetiva no que tange a percepção de cada um. Interessante. Quero me aprofundar nisso com você. Vamos se aprofundar na próxima aula, onde eu vou trazer esse conceito mais elaborado de verdade, do ponto de vista filosófico. Seria muito legal se você pudesse, na próxima aula, ter o áudio, porque a gente, assim, pode fazer uma conversa mais dinâmica. Mas eu acho muito interessante a sua colocação. Sim, acho que a gente pode se aprofundar nessa discussão. Então, afinal, o que é verdade? Se existe uma verdade única, absoluta, objetiva. Se existe uma verdade que é subjetiva, que parte da percepção de cada um. E como é que a gente lida, se for esse caso, de existir uma verdade absoluta, objetiva, mas a gente tem uma verdade subjetiva? Como é que a gente atua no mundo a partir de uma verdade objetiva quando a gente crê que há uma verdade absoluta objetiva? Beleza? Vamos, só porque a gente tem mais de 20 e poucos minutos para se aprofundar. Eu sei que essas questões, elas mexem com a gente, mas a ideia dessa aula é ser uma aula provocativa mesmo, e na próxima aula, então, a gente poder se aprofundar nesses conceitos, discutir o que a gente individualmente pensa sobre eles e trazer a visão da filosofia. Vamos lá, mais um aqui. Né? A gente estava falando sobre subjetividade com o Tássio, mas afinal, o que é subjetividade? Né? A gente pode dizer assim, eu digo bastante isso nas reuniões que eu faço parte. Vamos ser objetivos, gente. Eu gosto de reuniões ágeis. Cada um diz o que viu e vamos nos entender. Quando a gente fala algo como essa frase, né? O que está por trás? O que está implícito numa frase como essa? A nossa crença de que quando alguém quer defender muito intensamente um ponto de vista, uma preferência, uma opinião, ou quando sente, né, um afeto por outra pessoa, esse alguém perde a objetividade, ficando mais subjetivo. A gente crê, então, que a objetividade é, em geral, uma atitude mais imparcial, enquanto a subjetividade é uma atitude mais parcial. Ou seja, a gente, superficialmente ou profundamente, a gente entende, a gente tem essa crença que a subjetividade está falando de algo do nosso mundo interno. E a objetividade é algo
que a gente usa para atuar no mundo externo de forma mais imparcial, mais objetiva, mais assertiva. Mas, na realidade, a gente vai discutindo ao longo da aula, essas coisas podem também estar misturadas. Vamos lá. Então, só para voltar aqui um pouquinho, né? Quando o Tasso falou, eu acho que existe uma verdade absoluta objetiva, mas eu acho que há também uma que é subjetiva, que tange a percepção de cada um. Foi ótima essa colocação, porque ela nos levou ao próximo slide, que é essa grande pergunta, né? O que afinal é a subjetividade, que é uma pergunta filosófica também. E com essa explicação que eu dei, em cima do que o Tássio falou, a gente pode perceber que, né, existe uma crença por trás dessa fala dele de que existe uma realidade que é imparcial, absoluta, objetiva, né, assertiva, que nos orienta, mas também há aquela verdade que é subjetiva, né, que diz respeito ao nosso mundo interno, que, em geral, faz com que a gente analise as coisas e faça julgamentos a partir das nossas percepções no mundo, que nem sempre são compartilhadas com todos, e por isso, quando falamos que alguém está sendo subjetivo, em geral, estamos querendo dizer que essas pessoas estão sendo parcial e não imparcial. Parcial porque ela está construindo os seus pensamentos e julgamentos a partir das suas crenças e do seu mundo interno. Beleza? Vamos seguir aqui, temos mais 20 minutos, mas eu acho que vai dar certinho. Quando a gente fala para alguém, ou de alguém, né? Você é legal, essa pessoa é legal. Que questões filosóficas há por trás de uma simples frase como essa? Essa frase, na verdade, ela está explicitando um julgamento. Quando a gente julga que uma pessoa é legal ou não, a gente está fazendo uma reflexão sobre o que essa pessoa gosta, sobre as ideias dessa pessoa, sobre como ela se comporta, as suas atitudes, os seus hábitos, os seus costumes. E, em geral, a gente julga que a pessoa é legal quando esses gostos, essas ideias, essas atitudes, hábitos e costumes são parecidos com os nossos, né? Aí a gente, em geral, tem uma visão parcial e subjetiva para dar esse julgamento. A gente crê também que, né, a vida com as outras pessoas, elas nos faz semelhantes ou diferentes dessas pessoas em decorrência de algumas normas e valores morais, políticos, religiosos, artísticos, regras de conduta que a gente adota e finalidade de vida, né? O que a gente se coloca como nossos objetivos aqui, né, nessa vida, né, que a gente está tendo. Então, por trás desse julgamento, uma pessoa é legal, olha quanta coisa tem por trás. Tem toda a nossa percepção sobre como é essa pessoa, sobre o que ela gosta, o nosso julgamento se isso é parecido ou não com a gente, sobre o julgamento se isso é parecido ou não com a gente gosta ou não, sobre a nossa crença, né, de sermos parecidos ou diferentes dessa pessoa, sobre todos os valores que essa pessoa carrega, sejam morais, políticos, religiosos ou artísticos, sobre as regras de conduta que essa pessoa usa na vida, né, para determinar seus comportamentos e até a finalidade que essas pessoas colocam na vida. Então, em cima dessa reflexão, existe uma pergunta filosófica muito importante, que é o que são valores. E mais ainda, a pergunta filosófica maior é o que é valor? E aí a gente vai discutir isso mais na próxima aula. Nesse momento é só para provocar aí a cabecinha de vocês, para vocês começarem a perceber que por trás do julgamento simples de vocês a respeito de uma pessoa ser legal ou não, a gente consciente, mas na maior parte das vezes inconscientemente, a gente está processando todas essas informações
para construir o nosso pensamento e assim poder julgar se essa pessoa é legal ou não. Beleza? Vamos lá. Como vocês puderam notar até aqui, né? A nossa vida cotidiana, ela é toda construída e feita em cima de crenças silenciosas. Crenças inconscientes ou conscientes, mas em geral, crenças que a gente não verbaliza no dia a dia, porque já estão introjetadas na nossa mente, na nossa forma de ser, né? Essas crenças silenciosas são, na verdade, uma aceitação tácita de evidências que a gente nunca questiona, porque nos parecem naturais, nos parecem óbvias, né? A gente crê no espaço, no tempo, na realidade, na qualidade, na quantidade, numa verdade. A gente crê que existe diferença entre realidade e sonho ou realidade e loucura. A gente crê que existe uma verdade e uma mentira. A gente crê também que na objetividade e na diferença, né, entre ela e a subjetividade. A gente acredita que existe uma vontade, né? A gente acredita que existe liberdade ou não existe liberdade. A gente crê no bem e no mal e no que é moral, em geral, a partir de crenças silenciosas, que são crenças que a gente vai adquirindo ao longo de toda a nossa vida, a partir de várias coisas. Uma coisa é toda a nossa base familiar, né? Toda a nossa história de vida, dos nossos ancestrais, do que a gente aprende em casa. Outra coisa é a nossa experiência na vida, de uma maneira geral, na escola, na universidade, no nosso trabalho, na religião que a gente escolhe para a nossa vida ou que a gente segue a partir de uma tradição familiar. Então, essas crenças silenciosas, elas vão se formando na nossa vida de maneira inconsciente ou consciente e elas vão determinar o nosso julgamento e os nossos pensamentos sobre a vida, né? Sobre a realidade, sobre o tempo, sobre o que a gente acha certo e errado. E está tudo certo com isso. Mas o que é o legal da filosofia? É a gente começar a identificar as nossas crenças silenciosas e depois as nossas crenças limitantes. Então, a filosofia, para que a filosofia, né? Um dos praquês é despertar a nossa consciência a respeito das nossas crenças, silenciosas ou não, para que a gente possa construir o nosso pensamento e depois o nosso julgamento de maneira fundamentada, robusta, para a gente viver uma boa vida, né? Afinal de contas, filosoficamente, o objetivo maior da vida é a felicidade, né? Uma vida boa é uma vida onde a gente consegue encontrar felicidade. Beleza até aqui? Qualquer dúvida, mandem aí no chat. Temos mais 13 minutos para terminar, já estamos fechando. Então, o mais importante que eu queria trabalhar com vocês hoje, e eu vim construindo essa aula para isso, é para vocês saberem esse conceito, atitude filosófica. Se vocês saírem dessa disciplina, desse curso, praticando uma atitude filosófica na vida, eu terei cumprido o meu objetivo. Porque, como eu falei no início, mais do que a gente aprender sobre toda a história da filosofia, que é muito importante, muito legal e apaixonante, é a gente aprender a filosofia como ferramenta para viver melhor. E que ferramenta é essa? É uma ferramenta, é uma tecnologia social, a gente pode dizer assim. E essa tecnologia social é a atitude filosófica. O que é uma atitude filosófica? A primeira coisa para a gente ter uma atitude filosófica é tomar distância. Então, a gente está vivendo uma situação, ou a gente tem que tomar uma decisão, fazer um julgamento.
alguém fala alguma coisa para a gente que a gente não concorda, a gente não gostou, ou que despertou uma série de sentimentos na gente. A atitude filosófica nos pede para, a primeira coisa, tomar distância. Então, tomar distância da nossa vida cotidiana e de si mesmo. E o que é tomar distância? A gente sair desse momento mais caótico, buscar um momento de reflexão, onde a gente começa a se indagar e se questionar quais são as crenças e os sentimentos que me alimentam naquele momento ou na minha vida como um todo, silenciosamente. Né? Quais são as crenças que me alimentam, que alimentam a minha existência, que me fazem ser a pessoa que sou, que me fazem ter os comportamentos que tenho, que me fazem julgar da maneira que julgo. Isso para uma reflexão de vida, para uma reflexão de momento. Eu tomo distância e me indago. Quais são as crenças, quais são as minhas crenças e os meus sentimentos que estão alimentando as minhas reações nesse momento específico? Essas minhas reações, e aí, né, esse é o momento de tomar distância. Você pode fazer isso de maneira... Quanto mais você pratica, mais rápido esse processo é. No começo, é sempre bom tirar assim, 5 minutinhos de reflexão para a gente pensar, se puder tirar mais, melhor. Então, depois desse momento que a gente tomou distância e começa a avaliar que crenças e sentimentos é esse que estão me alimentando na vida ou nesse momento, eu começo a me interrogar, buscando conhecer por que a gente crê no que a gente crê. Por que a gente sente o que a gente sente? O que são essas nossas crenças? O que elas significam de fato para mim e para o mundo? E os nossos sentimentos? Que sentimentos são esses? O que está disparando esses sentimentos? O que esses sentimentos me causam? Quando a gente começa a indagar e refletir sobre o que, o como, o porquê e o para quê das coisas, das crenças, dos sentimentos, a gente então entra no terceiro passo, que é ser capaz de identificar com mais clareza a face negativa e positiva das nossas crenças, dos nossos sentimentos e dos nossos julgamentos, de forma que a gente possa não necessariamente mudar o que a gente pensa, mas entender como é que a gente pode estar melhor no mundo, atuar melhor no mundo, pensando que a gente vive no mundo com outras pessoas. Se vivêssemos sozinhos, as nossas crenças e os nossos sentimentos bastavam. Mas somos seres que vivem em sociedade. Então, ao fazer essa reflexão, e tudo na vida há um lado, né, há uma face positiva e há uma face negativa. Vocês podem não gostar dessa palavra negativa, por exemplo, ou positiva. Vocês acham, eu tenho uma crença que não tem nada de negativo. Tudo bem, você pode pensar assim. Mas e se você começar a refletir que, ao invés de negativa, essa crença pode trazer alguns desafios? Então, você começa a identificar o que seriam os desafios que você tem para viver essa crença. Quais são as oportunidades, né, que eu tenho ao viver essa crença, ao viver esse sentimento? Ao a gente praticar a atitude filosófica, que é tomar distância, interrogar a nós mesmos e identificar, né, os dois lados de cada situação, a gente está exercendo, então, o que é chamado de pensamento crítico. O pensamento crítico é a base da filosofia, é a base da construção das sociedades democráticas e é a base do conhecimento científico. É a partir do pensamento crítico que a gente consegue edificar e se aprofundar em pensamentos e conhecimentos mais complexos e encontrar os melhores caminhos e meios para que a gente possa, então, perseguir uma boa vida,
uma vida feliz, uma vida plena, seja o que isso significar para cada um. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Coloquem aí no chat. É importante ressaltar, e é muito importante isso, que pensamento crítico não é fazer uma crítica, não é crítica, não é, criticar o outro por criticar, não é mimimi. Pensamento crítico é o conjunto, é o resultado da atitude filosófica, né? Que, como eu disse para vocês, é a nossa capacidade e habilidade de tomar distância do cotidiano, nos interrogar profundamente e identificar as diferentes faces de uma determinada situação, crença ou sentimento. Vamos ver aqui uma pergunta ou uma dúvida. Tássio, eu levo como lema de vida a seguinte frase: a felicidade é ver o lado bom das coisas ruins. Muito legal. Eu também gosto muito desse lema. Também tenho ele, eu não tinha organizado numa sentença dessa forma. Eu falo muito daquela forma, né? A gente pode ver sempre o copo meio cheio ou meio vazio. É uma opção nossa, né? Então, quando a gente vê o copo mais vazio, a gente, em geral, está focando na face mais negativa. Quando a gente está vendo o copo cheio, a gente está vendo as oportunidades que a gente tem em determinada situação. Mas, sim, é por aí mesmo. E aí a Terezinha fala, ou então, tudo tem seu lado positivo, mesmo quando no momento não concordamos com isso. Exatamente. E aí, o legal da atitude filosófica é, antes da gente colocar no mundo para os outros a nossa verdade, as nossas crenças e o nosso julgamento, é muito importante a gente ter uma atitude filosófica, porque aí a gente vai estar preparado, embasado para defender as nossas crenças, as nossas opiniões, os nossos julgamentos, porque a gente vai ter nos interrogado, a gente vai ter analisado os dois lados ou os diferentes lados possíveis e vai poder se posicionar no mundo de uma maneira mais íntegra, mais coerente e mais assertiva, né? Porque nem todo mundo vai pensar como a gente ao longo da vida. A gente vai esbarrar com pessoas que têm pensamentos, crenças e verdades que são diferentes das nossas. Mas se a gente é capaz de praticar uma atitude filosófica quando a gente encontra pessoas que são diferentes de nós, a gente é capaz de rapidamente tomar distância, nos interrogar, identificar, bem, ele pensa diferente dessa minha crença, por isso, aquilo, isso realmente eu acho que ele está totalmente errado, mas isso que ele falou, de repente, pode trazer uma nova perspectiva para a minha crença, posso absorver ou não. Quando a gente exerce atitude filosófica e pensamento crítico, a gente consegue estar mais íntegro na vida. Então, essa é a principal mensagem da aula de hoje e a principal ferramenta filosófica que eu queria apresentar para vocês. E todo o curso vai ser baseado em desenvolver em vocês essa habilidade. Os conhecimentos da história da filosofia, dos pensamentos filosóficos que eu vou trazer ao longo do curso, são muito legais, são muito importantes para ajudar a gente na construção e solidificação das nossas crenças e julgamentos e construção dos nossos pensamentos. Mas tudo parte da atitude filosófica que a gente vai ter. Então, para resumir e fechar, temos 3 minutos. O que é filosofia? Filosofia, primeiramente, é não aceitar como óbvio e evidente qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer fato, qualquer situação, qualquer valor e qualquer comportamento na nossa existência cotidiana, individual e interação com as outras pessoas, sem antes haver investigado sistematicamente e compreendido com profundidade todas essas dimensões da vida. E como é que a gente faz isso? A partir de uma atitude filosófica. E aí a definição mais comum de filosofia é a amizade pela sabedoria, o amor e o respeito pelo saber. E aí fechamos agora com essa frase de Kant,
que é um dos maiores filósofos do pensamento ocidental, que deixa essa mensagem para a gente, que é a minha mensagem para vocês sobre como vocês devem encarar a filosofia, um curso de filosofia. Não se aprende filosofia, mas a filosofar. E como eu falei para vocês, o meu desafio aqui com vocês é habilitá-los a conseguir exercer uma atitude filosófica na vida, ou seja, aprender a filosofar para que vocês possam, então, viver uma vida de uma maneira mais íntegra, mais coerente, mais consciente, com mais capacidade de construir os seus argumentos e pensamentos para fazer melhores julgamentos na vida e nas suas relações com as outras pessoas. Beleza, gente? Fechamos aqui hoje. Essa é a bibliografia básica. Eu desejo bons estudos. Quem está ainda aqui, Matheus, Tássio e Terezinha, alguma dúvida? Botem aí no chat, temos mais 1 minuto. Senão eu vou fechar a aula de hoje aqui com vocês e a gente vai continuar na semana que vem. Eu vou lançar agora uma enquete para o dia da aula que vem, para a gente se aprofundar, então, nesses conceitos principais da filosofia. E quanto mais vocês participarem, mais legal, mais dinâmica e mais profunda vai ficar a aula. Desculpa, eu não desativei os meus alertas aqui, que vergonha. Deixa eu ver aqui, tem uma... Não, professor, ok, o Tássio, desejo uma boa noite à senhora e a todos os presentes. Terezinha também, obrigada, tudo é muito novo, minha formação é em economia. Não tem problema, Terezinha, eu sou uma apaixonada por economia e você pode até botar algumas questões no fórum. Todo o pensamento econômico é fundamentado em teorias filosóficas. Eu posso conversar com você sobre isso se você tiver interesse. Então, vamos nos aprofundar. Botem as suas reflexões no fórum que a gente vai conversando e na próxima aula a gente aprofunda esses assuntos, tá bom? Não deixem de ver os vídeos, de botar suas reflexões no fórum, seja sobre o vídeo, seja sobre outras reflexões que venham surgindo ao longo do curso, da aula, e que vocês queiram se aprofundar lá, que eu respondo todo mundo, tá bom? Uma boa noite aí e até o próximo contato. Eu vou parar, então, aqui a gravação e o meu vídeo. Um abraço grande para vocês.